Capítulo 5. Liderança. Não tem a ver só com você. Um dia você é o líder. Na segunda-feira está fazendo o mesmo de sempre. A gozar do seu emprego. Aproveitando o seu emprego. Gerindo um projeto. Conversando e rindo com colegas sobre a vida e o trabalho. E se perguntando como a administração da empresa pode ser tão idiota. Então, na terça-feira, de repente, você é a administração. Você é o chefe. Subitamente tudo parece diferente. Porque é diferente. A liderança requer outros comportamentos e outras atitudes. E para muitos, isso é uma estreia. Antes de ser um líder, o sucesso tem a ver com o seu crescimento pessoal. Quando se torna um líder, o sucesso tem a ver com o crescimento dos outros. Inquestionavelmente, existem muitas maneiras de ser um líder. Terá apenas de observar personalidades como Herbert Kelleher, homem avesso a regras, sensato e direto, que esteve à frente da Southwest Airlines durante 30 anos, e Bill Gates, o discreto pioneiro da Microsoft, para saber que líderes surgem das mais variadas formas. Na política tem o exemplo de Churchill e de Gandhi, no futebol americano de Lombardi e de Belichick. Cada um desses líderes pode dar uma lista de regras de liderança. Se me perguntasse, eu daria 8. Não eram sentidas como regras quando as aplicava. Eram sentidas como a forma correta de liderar. Esta não será a última vez que vou falar sobre liderança nesse livro. Praticamente todos os capítulos abordam este tema, desde a gestão de crise até a estratégia, passando pelo equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. No entanto, dedico esse capítulo à liderança porque é algo que está sempre nas nossas mentes. Ao longo dos últimos 3 anos, durante as minhas conversas com estudantes, gestores e empresários, constantemente foram-me colocadas questões sobre lideranças. O que é que um líder faz, por exemplo, ou acabei de ser promovido e nunca na vida geri qualquer coisa. Como é que eu posso ser um bom líder? A microgestão revela-se muitas vezes uma área de preocupação, como quando me perguntam: o meu chefe sente que tem de controlar tudo. Isso é liderança ou babysitting? Da mesma forma, o carisma é alvo de imensas interrogações. É possível ser introvertido, calmo ou apenas tímido e mesmo assim obter resultados dos seus colaboradores? Uma vez em Chicago, um participante numa audiência perguntou: tenho pelo menos 2 subordinados diretos que são mais inteligentes do que eu. Como é que eu posso avaliá-los? Esse tipo de pergunta fez com que decifrasse as minhas próprias experiências de liderança durante mais de 40 anos. Ao longo do tempo, as circunstâncias variaram significativamente. Geri equipes com 3 elementos e divisões com 30 mil. Geri unidades de negócios que estavam em decadência e outras que fervilhavam de crescimento. Passei por aquisições, desinvestimentos, crises organizacionais, momentos de sorte inesperada, boas e más conjunturas econômicas. E, contudo, algumas formas de liderança pareceram sempre funcionar. Elas passaram então a ser as minhas regras. O que fazem os líderes? Primeiro, os líderes melhoram constantemente o nível da sua equipe, fazendo de cada encontro uma oportunidade para avaliar, orientar, coach e construir autoconfiança. 2. Os líderes certificam-se de que sua equipe não conhece apenas a visão, mas que a vive e a respira. 3. Os líderes contagiam todos e transmitem energia positiva e otimismo. 4. Os líderes estabelecem confiança com franqueza, transparência e consideração. 5. Os líderes têm coragem para tomar decisões impopulares e seguir a sua intuição. 6. Os líderes investigam e incentivam com uma curiosidade que toca ao ceticismo, assegurando que as suas perguntas são respondidas com ações. 7. Os líderes incentivam a aprendizagem
e que se corram riscos, estabelecendo o exemplo. 8. Os líderes comemoram. A lei do equilíbrio diário. Antes de analisarmos cada regra, quero falar um pouco sobre paradoxos. A liderança está cheia deles. O avô de todos eles é o paradoxo do curto e longo prazo, conforme se verifica na pergunta que frequentemente me colocam. De que forma posso gerir resultados trimestrais e continuar fazendo o que é adequado no âmbito do plano quinquenal da empresa? A minha resposta sempre é: bem-vindo à função. Qualquer pessoa pode gerir numa perspectiva de curto prazo. Basta continuar a espremer o limão. E qualquer pessoa pode gerir numa perspectiva de longo prazo. Basta continuar a sonhar. Foi eleito líder porque alguém acreditou que era capaz de espremer o limão e de sonhar ao mesmo tempo. Viram em você uma pessoa com suficiente discernimento, experiência e rigor para equilibrar as exigências, que muitas vezes chocam-se entre si, dos resultados para o curto e longo prazo. Desempenhar todos os dias de forma equilibrada é liderança. Veja a regra número 3 e a número 6. Uma diz que devemos mostrar energia e otimismo, inundando os seus colaboradores com uma atitude de "eu consigo". A outra diz que deve questionar constantemente os seus colaboradores e não tomar como garantido nada do que eles digam. Ou então veja a regra número 1 e regra número 7. Uma diz que precisa agir como um chefe, revelando autoridade. A outra diz que precisa admitir erros e apoiar os outros que assumem riscos, especialmente quando fracassam. Obviamente, a vida seria muito mais fácil se a liderança fosse apenas uma lista de regras simples. Mas os paradoxos são inerentes ao negócio. No entanto, isso faz parte do divertimento da liderança. Cada dia, um novo desafio. É uma oportunidade inteiramente nova para melhorar numa função em que, quando tudo já está dito e feito, nunca poderá ser perfeito. Apenas pode dar tudo o que tem. Veja como. Regra número 1. Os líderes melhoram constantemente o nível da sua equipe, fazendo de cada encontro uma oportunidade para avaliar, orientar e construir autoconfiança. Depois de os Boston Red Sox terem finalmente quebrado o jejum de 86 anos sem vitórias no beisebol e ganharem a World Series, era impossível ligar a televisão ou abrir o jornal sem ouvir especular sobre o motivo para 2004 ter sido o ano. Existiam teorias acerca de tudo, desde o penteado do defensor exterior central John Damon até o eclipse lunar. A maioria concordou com tudo, que a razão não era tão misteriosa quanto isso. Os Red Sox tinham os melhores jogadores. Os lançadores eram os melhores da liga. Os defensores eram suficientemente bons. E os batedores, bem, eram sensacionais. E estavam todos unidos por um espírito vencedor tão palpável que era possível senti-lo no ar. Existem efeitos de bola bem-sucedidos e más escolhas em todas as temporadas. Mas a equipe, com os melhores jogadores, normalmente, é a campeã. E é por isso que precisa investir a maior parte do seu tempo e da sua energia de líder em 3 atividades. Primeiro, tem de avaliar, certificando-se de que as pessoas certas desempenham as funções adequadas, apoiando e promovendo as que assim estão fazendo e tirando do jogo aquelas que não estão. 2. Tem de dar orientação, coach, orientando, criticando e ajudando os colaboradores a melhorar os seus desempenhos de todas as formas possíveis. E por fim, 3. Tem de construir autoconfiança, encorajando, dando atenção e reconhecimento. A autoconfiança dá energia e coragem aos seus colaboradores para serem versáteis, assumirem riscos, irem além dos sonhos. É o combustível das equipes vencedoras. Muitas vezes os gestores
consideram que a evolução dos colaboradores acontece apenas uma vez por ano. Na época das análises de desempenho, não poderia estar muito longe da verdade. O desenvolvimento pessoal deve ser um acontecimento diário, integrado em todos os aspectos do cotidiano. Pense nas revisões orçamentais. São a ocasião perfeita para se concentrar nas pessoas. Isso mesmo, nas pessoas. Sim, precisa falar sobre o negócio e os seus resultados, mas numa revisão orçamental, pode realmente observar a dinâmica de uma equipe. Se todos se sentarem, mudos e quietos, à volta da mesa, enquanto o líder da equipe discursa de forma dogmática, tem muito trabalho de orientação pela frente. Se todos estiverem envolvidos na apresentação e a equipe, no seu conjunto, estiver ativa, terá uma boa oportunidade de transmitir o feedback imediato de que está gostando do que está vendo. Se a equipe tiver uma verdadeira estrela ou um inútil, troque impressões com o líder da mesma, assim que possa. Não há nenhum acontecimento no seu dia que não possa ser usado para desenvolvimento pessoal da sua equipe. As visitas dos clientes constituem uma oportunidade para avaliar a sua força de vendas. As visitas às fábricas representam uma oportunidade para conhecer novos gestores de linhas prometedores e verificar se tem capacidade para gerir uma unidade maior. Uma pausa para o café durante uma reunião pode ser um meio para orientar o membro de uma equipe que está prestes a fazer a sua primeira grande apresentação. Recorde-se que em todos esses encontros, avaliar e orientar é ótimo, mas no final, ajudar a construção da autoconfiança é provavelmente o mais importante que pode fazer. Aproveite todas as oportunidades para incutir autoconfiança naqueles que merecem. Elogie muito e quanto mais específico for, melhor. Além do tremendo impacto que terá na melhoria do nível da equipe, o melhor do aproveitamento de cada encontro para o desenvolvimento pessoal dos seus elementos é o quanto isso pode ser divertido. Em vez das reuniões esgotantes sobre números e visitas às fábricas, exibindo novas máquinas, o dia a dia tem a ver com o crescimento das pessoas. Veja-se como um jardineiro, com um regador na mão e uma lata de fertilizante na outra. Ocasionalmente, tem de arrancar algumas ervas daninhas, mas na maioria das vezes, basta alimentar e cuidar do que já está plantado. Depois, é só observar tudo florir. Regra número 2. Os líderes certificam-se de que a sua equipe não conhece apenas a visão, mas que a vive e a respira. É evidente que os líderes têm de definir a visão da equipe, e a maioria o faz. Mas há muitos aspectos relacionados com o tema da visão. Na qualidade de líder, tem de transformar a visão em realidade. Como é que consegue isso? Em primeiro lugar, não utilize uma linguagem incompreensível. Os objetivos não podem soar a qualquer coisa nobre, mas vaga. As metas não podem ser de tal forma difusas que não possam ser atingidas. O seu rumo tem de ser tão nítido que, se acordasse no meio da noite um dos seus colaboradores, escolhidos ao acaso, e lhe perguntasse para onde é que nós vamos, ele conseguisse responder, mesmo que adormecido. Vamos continuar a melhorar o nosso serviço junto dos contratantes individuais e expandir o nosso mercado, chegando de forma energética aos pequenos grossistas. Eu tive essa experiência no ano passado, quando estive fora para conhecer um fundo de investimento da Clayton Dubilier Rice, empresa onde prestava serviço de consultoria. Numa sessão noturna em Chicago, com um jantar incluído, encontrava-se na sala cerca de uma dúzia de investidores, todos eles concentrados nos nossos critérios de investimento e previsões de rentabilidade. Steve Klinkowski, o responsável pelos investimentos da Northwestern Memorial Healthcare, era um deles. No meio de toda aquela conversa financeira, ele só estava interessado em falar sobre a missão do seu hospital, que era de oferecer cuidados excelentes aos doentes
na perspectiva do doente. Tinha exemplo de como os colaboradores de todos os níveis hierárquicos, incluindo ele, o homem dos investimentos, tinham transformado o seu trabalho de forma a cumprirem a visão. Tinham sido orientados, por exemplo, para nunca dar aos doentes externos indicações sobre uma determinada localização no interior do hospital, mas sim para conduzi-los até lá. Na altura da sua autoavaliação de desempenho, lhe foi solicitado que enumerasse várias formas através das quais tinha pessoalmente melhorado a experiência do doente no Northwestern Memorial. A compreensão do seu papel no cumprimento da missão e a sua paixão eram de tal forma reais que, depois de conversar com Steve durante 15 minutos, poderíamos acordar no meio da noite e eu conseguiria falar sobre o assunto. Era óbvio que os líderes do hospital tinham comunicado a visão com uma clareza e consistência espantosas. E é essa a questão. Tem que falar de forma constante sobre a visão, basicamente até a exaustão. Houve épocas, num só dia, em que eu falava tantas vezes sobre o rumo a seguir da empresa, que já estava completamente cansado de me ouvir. Mas eu percebi que a mensagem era sempre nova para alguém, e por isso continuava a repeti-la. Você está falando para todos. Um dos problemas mais comuns nas organizações é que os líderes comunicam a visão aos seus colegas mais próximos e as suas implicações nunca chegam a quem ocupa funções na linha de frente, quem está em contato direto com o público. Pense em todas as vezes em que encontrou um colaborador mal educado ou muito atarefado numa loja de serviço de alta qualidade, ou em que a sua chamada foi colocada em espera por um operador de call center, numa empresa que promete rapidez e facilidade de serviço. De certa forma, eles não estão a par da missão, talvez porque esta não foi comunicada a eles em voz alta, às vezes suficientes que eram necessárias. Ou então, a peça final dessa regra específica de liderança, ou então é essa a peça final dessa regra específica de liderança. Se quer que os colaboradores vivam e respirem a visão, mostre-lhes dinheiro. Show them the money. Seja em forma de salários, bônus ou qualquer tipo de reconhecimento. Citando um amigo meu, Chuck Ames, antigo presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da Reliance Electric, mostre-me os vários planos de remuneração de uma empresa, e eu mostrar-lhes-ei de que forma os seus colaboradores se comportam. A visão é um elemento essencial da função de um líder, mas nenhuma visão valerá o que quer que seja se não for comunicada constantemente e reforçada através de recompensas. Só assim é que sairá do papel e ganhará vida própria. Regra 3. Os líderes contagiam todos e transmitem energia positiva e otimismo. Conhece aquele velho ditado? O peixe apodrece pela cabeça. É essencialmente utilizado para demonstrar de que forma a política e a corrupção alastram numa organização, mas poderia ser também facilmente usado para descrever o efeito de uma má atitude por parte do topo de qualquer equipe, seja ela grande ou pequena. Todos acabam infectados. O estado de espírito do líder é, na falta de uma palavra melhor, contagioso. Já viu a dinâmica uma centena de vezes. Um gestor otimista que passa o dia com uma visão positiva acaba conseguindo gerir uma equipe ou organização composta por, pessoas otimistas, com visões positivas. Um carrancudo pessimista acaba por ter um grupo insatisfeito. Os grupos insatisfeitos têm dificuldade em vencer. Evidentemente, por vezes, existem razões para se estar embaixo. A economia está mal, a concorrência é muito forte, seja o que for. O trabalho pode ser duro. A sua função como líder é combater a força gravitacional do negativismo. Isso não significa que amenize os desafios com que a sua equipe se confronta. Significa que demonstre uma atitude enérgica e capaz de tudo para superar dificuldades. Significa que sai do seu gabinete e que influencia todos os outros.
preocupando-se verdadeiramente com o que estão fazendo e de que forma estão se comportando enquanto sobem a montanha juntos. Nesse momento você pode estar pensando: esse tipo de ligação emocional não é coisa para mim. E realmente não é para alguns. Já vi gestores competentes gerindo os seus negócios ao mesmo tempo que geriam as pessoas, com uma certa distância. Esses gestores demonstravam frequentemente os valores corretos, com franqueza e rigor, e conquistavam bons resultados. Mas, não conseguindo chegar perto das pessoas com quem trabalhavam, algo se perdia. O trabalho mantinha-se trabalho. A atitude correta poderia ter conquistado muito mais. Faça com que essa seja a sua atitude. Regra 4. Os líderes estabelecem confiança, com franqueza, transparência e consideração. Para muitos, ser um líder pode ser uma viagem real de poder. Apreciam o sentimento de controle sobre as pessoas e a informação, e assim mantêm segredos. Revelam pouco do que pensam sobre as pessoas e do seu desempenho, e guardam o que sabem sobre o negócio e o futuro deste. Esse tipo de comportamento certamente define o líder como o chefe, mas retira toda a confiança que uma equipe sente. E o que é a confiança? Poderia dar uma definição do dicionário, mas já se reconhece quando a sente. A confiança acontece quando os líderes são transparentes, francos e mantêm a sua palavra. É tão simples quanto isso. Os seus colaboradores deveriam saber o seu lugar no nível de desempenho. Eles têm de saber como está o negócio. E às vezes, as notícias não são boas, tais como demissões iminentes. Qualquer pessoa normal preferiria não ter de dar essas notícias. Mas você tem de combater o impulso de amenizar ou relativizar as mensagens difíceis. Senão pagará com a quebra da confiança e da energia por parte da sua equipe. Os líderes também conquistam confiança ao darem crédito a quem o merece. Nunca tentam inferiorizar os seus colaboradores, roubando-lhes uma ideia, reivindicando-a como sua. Não dão graxa, nem travam ninguém, porque têm autoconfiança e são maduros para saberem que o sucesso da sua equipe lhe trará reconhecimento, mais cedo ou mais tarde. Em épocas boas, os líderes assumem a responsabilidade por aquilo que deu errado. Em momentos bons, oferecem generosamente o elogio. Quando passa a ser um líder, muitas vezes, sente uma vontade enorme de dizer: olhem para o que eu fiz, quando a sua equipe se destaca. É mais do que normal que queira algum crédito para você. Afinal de contas, comanda as operações, assina os cheques de ordenado e, por isso, ouvem tudo o que diz, ou fingem que fazem. E eles riem das suas piadas, ou fingem fazê-lo. Em algumas empresas, ser chefe significa ter um lugar de estacionamento especial ou viajar em primeira classe. Isso pode subir a cabeça, pode começar a sentir-se realmente uma pessoa muito importante. Não deixe que isso lhe aconteça. Lembre-se de que quando foi nomeado líder, não lhe foi dada uma coroa, foi-lhe dada a responsabilidade de retirar o melhor dos outros. Para isso, os que trabalham com você têm de confiar em você. E confiarão, desde que demonstre franqueza, lhes dê crédito e se mantenha verdadeiro. Regra 5. Os líderes têm coragem para tomar decisões impopulares e seguir a sua intuição. Por natureza, algumas pessoas conseguem reunir consenso e outras querem ser amadas por todos. Esses comportamentos podem trazer-lhe dificuldades se for um líder, porque independentemente do local onde trabalha e do que faz, por vezes tem que tomar decisões difíceis, demitir pessoas, reduzir o financiamento de um projeto ou fechar uma fábrica. Obviamente, as decisões difíceis geram queixas e resistência. A sua função é ouvir e explicar claramente os seus pontos de vista, mas sempre seguindo em frente. Não hesite nem bajule. Não é líder para ganhar um concurso de popularidade. Você é líder para liderar. Não concorra para o lugar. Ele já é seu.
Por vezes, tomar uma decisão é difícil, não por ser impopular, mas porque se trata de uma intuição e desafia uma lógica técnica. Muito já se escreveu sobre o mistério da intuição, mas trata-se apenas de reconhecimento de um padrão, não é? Já viu uma coisa tantas vezes que simplesmente sabe o que está acontecendo dessa vez. Os fatos podem estar incompletos, ou a informação pode ser limitada, mas a situação é, para você, extremamente familiar. Os líderes confrontam-se com chamadas de intuição, e a toda hora. Se lhe é pedido, por exemplo, que invista num novo edifício de escritórios, mas ao visitar a cidade, vê gruas em todas as direções, o preço do negócio é perfeito, segundo lhe disseram. Mas você já viu isso antes. Sabe que a sobrecapacidade está muito perto e que o investimento perfeito em breve valerá 60 cêntimos de dólar. Não tem nenhuma prova, mas sente isso no estômago. Tem que recusar o negócio, mesmo que isso aborreça muitos. Por vezes, a intuição mais difícil de gerir envolve o recrutamento de colaboradores. Conhece um candidato que tem tudo o que é preciso, o seu currículo é perfeito, escolas prestigiadas e uma ótima experiência. A sua entrevista causa boa impressão. Um aperto de mão firme, bom contato visual, perguntas inteligentes, etc. Mas algo incomoda. Talvez tenha andado a mudar de emprego demais. Teve muitos empregos em poucos anos sem uma explicação suficiente e plausível para isso. Ou talvez a sua energia pareça muito paranoica. Ou um dos seus chefes anteriores lhe deu boas referências, mas não lhe soou que estivesse sendo verdadeiro. Se ficar com aquela sensação esquisita no estômago, não contrate o candidato. Foi eleito líder porque viu mais e esteve certo mais vezes. Ouça a sua intuição. Está lhe dizendo alguma coisa que deve tomar em consideração. Regra 6. Os líderes investigam e incentivam com a curiosidade que toca ao ceticismo, assegurando que as suas perguntas são respondidas com ações. Quando é um contribuinte individual, tenta ter todas as respostas. É essa a sua função, ser um perito, o melhor naquilo que faz. Talvez mesmo a pessoa mais inteligente na sala, quando é um líder, a sua função é ter todas as perguntas. Tem de estar incrivelmente à vontade, ao parecer a pessoa mais idiota na sala. Todas as conversas que tenha sobre uma decisão, proposta ou informação de mercado têm que ser preenchidas com perguntas como: e se? E por que não? E a que propósito? Quando assumi pela primeira vez um cargo de gestor em 1963, administrava uma startup que comercializava um produto que entrou no mercado através de um vasto grupo de vendedores. Eu sabia que não estávamos conquistando atenção suficiente por parte dos interessados no ramo. Assim, todos os finais de semana, levava para casa cópias de papel químico dos relatórios de vendas preenchidos depois da visita a cada cliente. As resmas delas. A segunda-feira me tornava uma praga com a minha ronda de telefonemas, pedindo aos vendedores ou ao gestor da fábrica para me explicarem tudo o que eu não tinha entendido. Por que é que, por exemplo, estamos fazendo preços de carregamento completo a um cliente que apenas comprava pequenos lotes? Por que é que havia outro cliente recebendo um produto com manchas negras? Essas perguntas fizeram com que a equipe de vendas desse ao nosso produto a atenção necessária e melhorasse a minha compreensão sobre como este era vendido. No entanto, por vezes não é suficiente fazer perguntas. É necessário confirmar que as perguntas originam ideias que conduzem a ações. Lembre-se que lá, por ser líder, o fato de fazer uma determinada afirmação não significa que ela vai se concretizar. Foi isso que aconteceu no início dos anos 90. Nessa época, em que eu estava bastante obcecado com a ideia de uma máquina de IRM, imagem para ressonância magnética, com uma abertura maior,
Se alguma vez você esteve numa IRM, uma máquina dessas, sabe do que eu estou falando. Deita-se de costas, desliza para dentro de um túnel que tem um ímã giratório. Nessa altura, o nível, ou sonda, chamava-se assim, era muito estreito e os pacientes tinham uma sensação de claustrofobia durante o processo do IRM que durava 40 minutos. Dizia-se que a Hitachi estava para lançar uma máquina com um diâmetro muito mais largo, mas alguns elementos do nosso equipamento médico recusaram o produto. Os hospitais, diziam eles, nunca aceitarão as imagens de baixa qualidade produzidas por essas máquinas com um maior diâmetro. Como eu próprio já tinha estado numa IRM, não fiquei muito convencido. As máquinas realmente faziam sentir claustrofobia. Sempre que tinha oportunidade, pedia à equipe médica para analisar de novo a situação. Será que os hospitais não comprometeriam a qualidade da imagem em prol do conforto do cliente, especialmente em procedimentos simples como cotovelos e joelhos? A tecnologia não acabaria por melhorar? Como resposta, a equipe médica fez-me o banal aceno de cabeça. Vamos analisar isso. Asseguravam-me constantemente. Claro que não fizeram. Eu era um inexperiente nessa área e um insistente que eles estavam apenas tentando acalmar. Um ano mais tarde, a Hitachi lançou uma máquina com um diâmetro mais largo e conquistou uma significativa cota de mercado. Nós passamos 2 anos tentando alcançá-los. A última coisa que quero parecer com essa história é um herói. É exatamente o contrário. Eu deveria ter insistido um pouco mais com as minhas perguntas. Desse modo, deveria ter insistido para que fosse atribuído financiamento para o desenvolvimento de uma máquina nossa com um diâmetro maior. Tudo o que nos restou no fim foi o meu pensamento. Eu sabia. Quando o que eu queria dizer era: eu falei para vocês. Nenhum desses 2 sentimentos vale alguma coisa. Você partiria do princípio que isso era óbvio. Mas eu já vi muitos líderes acreditarem que uma crítica posterior os absolve da responsabilidade quando as coisas dão errado. Alguns anos atrás, costumava encontrar-me num nível social com alguma regularidade, com um presidente executivo bastante conhecido. Quando a sua empresa tinha sido negociada por meter o pé na argola, ele acabava sempre dizendo algo do gênero: eu sabia que eles não deviam ter procedido assim, por alguma razão. Isso fazia ele se sentir melhor. Mas o que é que interessava? Todos nós já tivemos a nossa meia-culpa num ou outro episódio das nossas carreiras, quando nos vangloriamos de determinada forma depois do acontecimento. É um pecado terrível. Se não se assegura que as perguntas e que as preocupações são tomadas em consideração, isso não conta. Percebo que a maioria não gosta do processo de avaliação. É irritante acreditar num produto ou entrar numa sala, fazer uma boa apresentação e depois ser chamado à parte para responder a pergunta do chefe. Mas esse é o trabalho. Procurar maiores e melhores soluções. As perguntas, o debate saudável, as decisões e a ação vão permitir o sucesso de todos. Regra número 7. Os líderes incentivam a aprendizagem e que se corram riscos, estabelecendo o exemplo. As empresas vencedoras aceitam o risco e a aprendizagem. Na realidade, esses 2 conceitos, muitas vezes, não passam de palavras ditas da boca para fora. E pouco mais que isso. Muitos gestores incentivam seus colaboradores a experimentarem coisas novas e depois os massacram quando eles falham. A grande maioria vive em mundos não inventados aqui, criados por eles próprios. Se quer que os seus colaboradores testem e expandam as suas mentes, dê o exemplo. Considere a vertente do risco. Poderá criar uma cultura que aceita bem o risco, admitindo espontaneamente os seus erros e conversando sobre o que aprendeu com eles. São incontáveis as vezes em que relatei o meu primeiro grande erro
e foi enorme, que fez ir pelos ares uma fábrica piloto em Pittsfield, Massachusetts, em 1963. Estava do outro lado da rua, no meu gabinete, quando a explosão aconteceu. Despoletada por uma faísca que inflamou um grande depósito que continha uma solução volátil. O ruído foi ensurdecedor. E em seguida, tábuas do telhado e pedaços de vidro dispararam em todas as direções. Toda a área ficou coberta de fumaça. Felizmente não houve feridos. Apesar do tamanho do meu erro, o chefe do meu chefe, um antigo professor do MT, Massachusetts Institute of Technology, chamado Charlie Reed, não me massacrou. Em vez disso, a sua avaliação compreensiva e científica relativo às razões que teriam provocado o incidente me ensinou não apenas a melhorar o processo de fabricação, mas também, e isso foi mais importante, a saber como lidar com os outros quando estão embaixo. Esse não foi o único erro de toda a minha carreira. Cometi muitos. Comprei o banco de investimento Kidder Piabori, um desastre ao nível do ajuste cultural. E fiz muitos recrutamentos que não devia. Só para citar 2 exemplos. Estas experiências não foram nada do que eu possa me orgulhar, mas falei sobre as mesmas abertamente para demonstrar que é aceitável não acertar, desde que possamos aprender com esse erro. Não precisa ser moralista ou particularmente sombrio em relação aos seus erros. Assim, quanto mais divertido e alegre falar deles, mais os outros percebem a mensagem de que os erros não são fatais. No que diz respeito à aprendizagem, uma vez mais, tende a viver. Lá por ser o chefe, não quer dizer que seja a fonte de todo o conhecimento. Sempre que eu aprendia algo sobre uma boa prática numa outra empresa e que me agradava, eu regressava às instalações da GE e fazia um enorme alarido em torno daquilo. Por vezes, até devo ter exagerado nas situações em causa, mas queria que soubessem o quanto estava entusiasmado com a nova ideia. E estava mesmo. Pode e deve aprender também com os outros. Lembre-se daquele executivo em Chicago que me perguntou de que forma poderia avaliar os colaboradores que eram mais inteligentes do que ele. A resposta que eu lhe dei foi: aprenda com eles. No melhor dos cenários, todas as pessoas serão mais inteligentes do que você, mas isso não significa que você não possa liderar elas. Não há qualquer lei no mundo inteiro que nos force a correr riscos ou a dedicar tempo à aprendizagem. Na maioria das vezes, o cálculo que fazem entre o risco e a recompensa não é suficientemente óbvio. Se pretende alterar isso, estabeleça você mesmo o exemplo. Irá adorar a cultura estimulante que irá criar e os resultados que irá conquistar. E a sua equipe também. Regra número 8. Os líderes comemoram. O que tem a comemoração que deixa os gestores tão nervosos? Talvez fazer uma festa não pareça muito profissional, ou faz com que os gestores receiem não parecer tão sérios quanto a sua posição exige. Ou se o ambiente ficar muito festivo na sala, os colaboradores diminuam seu ritmo de trabalho. Seja qual for o motivo, não há comemorações suficientes no local de trabalho. Isso acontece em todo lugar. Quando eu viajo a trabalho, pergunto frequentemente às plateias se fizeram alguma coisa para mostrar reconhecimento pelos êxitos, pequenas ou grandes, das suas equipes ao longo do ano que passou. Não me refiro a festas pomposas organizadas pelas empresas, que todos detestam, nas quais toda a equipe é encaminhada para um restaurante local, para um serão de felicidade forçada, quando o que elas preferiam era estar em casa. Estou falando de mandar uma equipe à Disney World com suas famílias, ou de dar a cada integrante da equipe 2 bilhetes para um bom espetáculo em Nova York, ou oferecer a cada um novo iPod ou algo semelhante. Mas quando eu pergunto quem comemora o suficiente, quase ninguém levanta a mão. Não estou falando que a GE estivesse imune a esse fenômeno.
Eu insisti na importância da comemoração durante 20 anos, mas na minha última viagem como presidente executivo ao nosso centro de formação em Crotonville, perguntei a cerca de 100 gestores que se encontravam ali: vocês comemoram o suficiente nas suas unidades? Mesmo sabendo o que eu queria que dissessem, menos da metade respondeu que sim. Que oportunidade perdida! Comemorar faz com que nos sintamos vencedores e cria um ambiente de reconhecimento e energia positiva. Imagine uma equipe que vence a World Series sem ter direito a banhos de champanhe em todas as direções. É impossível isso não acontecer. E, no entanto, as empresas são vencedoras muitas vezes, mas deixam passar esse momento sem olha, me dá cá 5. O trabalho está muito presente na nossa vida, para que não se reconheçam os momentos de sucesso. Agarre tantos quanto conseguir. Faça deles um grande acontecimento. Se não fizer, ninguém o fará. Não há uma fórmula fácil para ser um líder. Quem dera. A liderança é estimulante. Todos os processos de equilíbrio, toda a responsabilidade, toda aquela pressão. E mesmo assim surgem boas lideranças, com todos os tipos de embalagem. Existem líderes calmos e líderes bombásticos. Existem líderes que gostam de analisar tudo primeiro e outros mais impulsivos. Alguns são mais duros com as equipes, outros são mais atenciosos. À primeira vista, seria incapaz de dizer quais as qualidades que esses líderes compartilham. Se observasse, veria que os melhores se preocupam apaixonadamente com quem trabalha, com o seu crescimento, com o sucesso da equipe, e veria que sentem a vontade na sua pele. Eles são verdadeiros, francos e íntegros, otimistas e humanos. Me perguntam muitas vezes se os líderes nascem aqui ou se podem ser criados. A resposta, evidentemente, é ambas as coisas. Algumas características, como o QI e a energia, parecem ser inatas. Por outro lado, aprende alguma competência de liderança, como a autoconfiança, no colo da sua mãe, na escola, na universidade ou na prática de um esporte, e aprende outras no trabalho, através da experiência repetida, tentando algo, errando e aprendendo com isso, ou acertando e conquistando autoconfiança para fazer de novo, só que melhor. Para a maioria de nós, a liderança acontece um dia quando nos tornamos chefe e as regras mudam. Antes disso, a nossa função diz respeito a nós. Agora, diz respeito a eles. Capítulo 6. De que são feitos os vencedores? Às vezes, quando estou diante de plateias de homens de negócios, colocam-me questões que me deixam totalmente perplexo, sem qualquer ideia sobre a resposta certa. Há alguns anos, numa convenção de executivos da área de seguros em San Diego, uma mulher levantou-se e perguntou-me: qual é a questão que deve colocar numa entrevista para ajudar a decidir quem contratar? Abanei a cabeça. A questão? Perguntei. Não posso fazer apenas uma. O que é que acha? Ela respondeu: mas é isso que eu estou perguntando. A plateia soltou gargalhadas. Certamente devido ao meu estado de desorientação, mas também porque provavelmente os presentes reconheceram a situação. Contratar pessoas é difícil. Contratar profissionais muito bons é extremamente difícil. No entanto, o aspecto mais importante para se vencer é ter as pessoas certas em campo. Nenhuma estratégia inteligente, nem a mais avançada tecnologia do mundo serão eficazes se não existirem profissionais muito bons para as fazer funcionar. Por que o recrutamento certo é tão importante e estimulante? Há muito para se falar neste capítulo. Em primeiro lugar, analisaremos 3 testes importantes que precisa concretizar antes de pensar em contratar alguém. A seguir, vamos acompanhar a estrutura 4E e 1P de recrutamento que utilizei durante muitos anos. O nome é resultado das 4 características que contém, que começam todas pela letra E, o que é uma coincidência feliz.
Existe também um P, de paixão, nessa estrutura. Depois disso, iremos explorar as 4 características especiais que procura quando quer contratar líderes. O capítulo anterior tratava sobre o que se faz quando se é um líder, as regras da liderança. Este capítulo tem a ver com recrutamento de líderes. Antes que tudo, por fim responderei a 6 FAQ, perguntas frequentes, sobre recrutamento que me são colocadas nas minhas viagens, além daquela impossível que me foi colocada em San Diego pela executiva da área de seguros. Afinal de contas, tive alguns anos para pensar nisso. Os testes importantes. Antes de sequer pensar em avaliar pessoas para uma função, elas têm de passar por 3 testes. Lembre-se, esses devem ser realizados no início do processo de recrutamento e não nos momentos antes de estar prestes a assinar o contrato. O primeiro teste diz respeito à integridade. Integridade é uma palavra um pouco imprecisa. Por isso, eu dou a minha definição. As pessoas íntegras dizem a verdade e mantêm a sua palavra. Assumem a responsabilidade por ações passadas. Reconhecem os erros e corrigem eles. Conhecem as leis do país, da indústria e da empresa, tanto no papel como no espírito, e regem-se por elas. Jogam para ganhar da forma correta, seguindo as regras. Como é que se pode testar a integridade? Se o candidato já trabalha na empresa, então é muito simples. Já ouviu trabalhar ou conhece alguém que o acompanhou. Se for de fora, precisa confiar nas referências e na reputação do candidato. Mas as referências não são infalíveis. Precisa confiar na sua intuição. A pessoa lhe parece genuína, admite abertamente os erros, fala da sua vida com doses equivalentes de franqueza e descrição. Ao longo do tempo, muitos de nós desenvolvemos um instinto no que diz respeito à integridade. Não tenha receio de tirar partido dele. O segundo teste diz respeito à inteligência. Isso não significa que uma pessoa tenha de ter lido Shakespeare ou que consiga resolver problemas complexos de física. Quer dizer que o candidato possui uma forte dose de curiosidade intelectual, com amplitude de conhecimento suficiente para trabalhar e liderar outros, também inteligentes, no complexo mundo de hoje. Por vezes, confundem instrução com inteligência. Eu caí nesse erro no início da minha carreira, mas com a experiência, aprendi que as pessoas inteligentes vêm de qualquer tipo de escola. Conheci muita gente extremamente brilhante que tinha estudado nas universidades de Harvard e de Yale, mas alguns dos melhores executivos com quem trabalhei frequentaram instituições como a Bryant University, em Providence, Rhode Island, ou a Universidade de Dubuque, no Iowa. A GE teve a sorte de ter essas pessoas na sua equipe. A minha perspectiva é que a instrução de um candidato é apenas um pormenor do cenário, especialmente quando falamos de inteligência. O terceiro aspecto a considerar é a maturidade. A esse propósito, pode ser-se maduro em qualquer idade, bem como imaturo. Independentemente disso, existem alguns traços que parecem indicar que uma pessoa cresceu. Um indivíduo consegue suportar o calor, gerir o estresse e as contrariedades. E, em alternativa, quando surgem momentos fantásticos, é capaz de desfrutar o sucesso com doses iguais de alegria e de humildade. As pessoas maduras respeitam as emoções dos outros, sentem-se confiantes, mas não são arrogantes. Assim, as pessoas maduras, normalmente, têm sentido de humor, especialmente sobre si próprias. À semelhança do que sucede com a integridade, não existe um teste concreto para avaliar a maturidade, mas uma vez, tem de confiar na verificação das referências que o candidato traz, na reputação e, acima de tudo, na sua intuição. A estrutura dos 4 S e 1 P. A estrutura dos 4 S levou-me anos para solidificar. Não duvido que outros utilizem também estruturas que funcionam muito bem na criação de equipes vencedoras.
mas considerei que esta era consistentemente eficaz, ano após ano, e que atravessa negócios e fronteiras. O primeiro é de energia positiva. Acabamos de falar dessas características no capítulo sobre liderança. Refere-se à capacidade para seguir em frente, prosperar em plena ação e apreciar a mudança. As pessoas com energia positiva são normalmente extrovertidas e otimistas. Puxam conversa e fazem amigos facilmente. Começam o dia com entusiasmo e costumam terminá-lo da mesma forma, raramente parecendo estar cansadas ao longo do dia. Não se queixam de quem trabalha muito. Adoram trabalhar. Também adoram jogar. As pessoas com energia positiva amam a vida. O segundo tem a ver com a capacidade para estimular os outros. A energia positiva é a capacidade de conseguir manter os outros motivados, conseguir inspirar a sua equipe e tentar o impossível, e adorar fazer isso. Com efeito, as pessoas até fariam queda de braço pela oportunidade de trabalhar com quem as estimula. Para estimular os outros, não basta apenas dar. São necessários discursos patonescos. É preciso possuir um profundo conhecimento do negócio e ser fortemente persuasivo para galvanizar os outros. Charlene Begley é um excelente exemplo de alguém que consegue estimular os outros. Começou na GE, como estagiária, na área de gestão financeira em 1988. Depois de alguns anos desempenhando várias funções, Charlene foi selecionada para gerir a metodologia Seis Sigma na área de transportes. Foi aí que a sua liderança começou verdadeiramente a revelar-se. Estimulada pela sua motivação, a equipe conseguiu realmente colocar a metodologia Seis Sigma no radar do meio empresarial. É difícil explicar a capacidade de Charlene para estimular, pois trata-se de um misto de competências. Ela é uma grande comunicadora e consegue definir claramente os seus objetivos. É terrivelmente séria no que diz respeito ao trabalho, mas não se leva a si mesma muito a sério. Assim, dessa forma, tem um bom sentido de humor e prontamente compartilha o mérito. A sua atitude é sempre otimista, independente do grau de dificuldade da função. Esta pode ser concretizada. A capacidade de Charlene para estimular a equipe Seis Sigma foi uma das principais características que a fizeram sobressair e a colocaram no Fast Track da GE. Depois da metodologia Seis Sigma e de mais algumas funções de liderança, foi nomeada diretora do Corpo de Auditores Empresariais da GE e se tornou presidente executiva da GE, Fanuc Automation. Hoje, aos 38 anos, Charlene é presidente executiva e presidente do Conselho de Administração do setor ferroviário da GE, avaliado em 3 mil milhões de dólares. O terceiro risco, edge em inglês, ter coragem para tomar decisões difíceis. O mundo tem muitas zonas nebulosas. Qualquer um pode avaliar um tema de vários ângulos possíveis. Os mais inteligentes podem, e é o que farão, analisar esses ângulos indefinidamente. Mas quem é eficaz sabe quando deve parar de avaliar e tomar uma decisão difícil, mesmo sem dispor de toda a informação. Não há nada pior do que um gestor de qualquer nível hierárquico que não consegue decidir. Alguém que diz sempre, traga-me isso de novo, dentro de um mês para voltarmos a analisar. Ou qualquer tipo terrível que diz que sim, mas que depois muda as ideias quando alguém o convence do contrário. A esses chamamos de chefes do tipo insípido, que ficam sempre até o fim, que são os últimos a sair de cena. Algumas das pessoas mais inteligentes que contratei ao longo dos anos, muitas delas na área de consultoria, tinham sérias dificuldades em lidar com o risco, especialmente quando eram postas em ação. Fosse qual fosse a situação, encontravam sempre muitas opções, o que as impediam de tomar uma decisão e avançar. Essa indecisão mantinha as suas organizações no limbo. No fim, para algumas delas, esse acabou por ser o defeito fatal.
Isso nos leva ao quarto E, executar. A capacidade para conseguir que o trabalho seja feito. Talvez esse quarto E pareça óbvio, mas durante alguns anos apenas houve os 3 primeiros E, pensando que essas características eram mais do que suficientes. Avaliamos centenas de pessoas e consideramos muitas delas como sendo de elevado potencial, tendo também colocado muitas em funções de gestão. Nesse período, fiz algumas viagens de trabalho para sessões de avaliação de pessoal no campo, acompanhado do diretor de recursos humanos da GE, Bill Connerty. Nas sessões de avaliação, tínhamos como referência uma única página, onde constava a fotografia de cada gestor, juntamente com a avaliação do desempenho dele, feita pelo seu chefe, bem como 3 círculos, um para cada E, que estávamos usando nessa altura. Cada um desses E deveria ser preenchido a cor representando a forma como o indivíduo estava se saindo. Por exemplo, um colaborador poderia ter metade de um círculo para energia, um círculo completo para estímulo e 25% do círculo para o risco. Foi então numa sexta-feira à noite, depois de uma viagem de uma semana às nossas empresas da região do Midwest, quando eu e o Bill estávamos em pleno voo de regresso à sede e olhamos pelas várias páginas que apresentavam gestores de elevado potencial, com 3 círculos de cor totalmente preenchidos. Bill me disse: "Sabe, Jack, algo que está escapando. Essas pessoas são excelentes, mas alguns dos seus resultados são péssimos." O que ele falava era a execução. Pode acontecer alguém ter energia positiva, estimular todos à sua volta, tomar decisões difíceis e mesmo assim não conseguir passar a meta final. Ser capaz de executar é uma competência especial e distinta. Significa que sabe como transformar as decisões em ação e leva-as adiante, até que estejam terminadas, ultrapassando a resistência, o caos ou os obstáculos inesperados. O que consegue executar sabe que vencer tem tudo a ver com os resultados. Se um candidato possui os 4 E, a seguir vai procurar o P, paixão. Por paixão entenda-se um entusiasmo pelo trabalho sincero, profundo e autêntico. As pessoas com paixão preocupam-se, mas preocupam-se mesmo com os colegas, os colaboradores e os amigos, desejando que todos vençam. Adoram aprender e crescer e ficam entusiasmadas quando os que os rodeiam fazem o mesmo. No entanto, o aspecto engraçado acerca das pessoas com paixão é que normalmente não se sentem estimuladas apenas com o trabalho. Tendem a apaixonar-se por tudo, são malucas por esporte, apoiam fanaticamente o seu clube ou são viciadas em política. Seja o que for, têm o sumo da vida correndo nas veias. A estrutura dos 3 testes preliminares e dos 4 E e 1 P aplica-se a qualquer decisão de recrutamento, independentemente do nível a se ocupar na organização. Pode acontecer precisar de contratar um líder sênior para uma posição de topo, alguém que vai gerir uma grande divisão ou uma empresa inteira. Nesse caso, existem mais 4 características que têm realmente importância. A primeira característica é a autenticidade. Por quê? É simples. Uma pessoa não pode tomar decisões difíceis, assumir posições impopulares ou manter-se firme naquilo que acredita, se não souber o que é se sentir confortável na sua pele. Estou falando de autoconfiança e convicção. Estas características distinguem um líder arrojado e decidido, o que é absolutamente imprescindível quando precisa agir com rapidez. Importante também é o fato de a autenticidade tornar os líderes atrativos, na falta de uma palavra melhor. A sua genuinidade observa-se na forma como comunicam e tocam os outros, a um nível emocional. As suas palavras nos movem. A mensagem toca o nosso interior. Quando eu estava na GE, de vez em quando, nos deparávamos com o caso de um ou outro executivo muito bem sucedido que simplesmente não conseguia ser promovido para o nível seguinte.
Nos próximos dias, debatíamos com o nosso raciocínio. Os executivos em causa demonstravam os valores corretos e produziam resultados, mas normalmente a sua equipe não tinha ligação com eles. O que é que estava errado? No final, descobrimos que esses executivos tinham sempre patente alguma falsidade. Eles fingiam ser quem não eram, mais vigilantes, mais otimistas, mais sabedores do que na verdade eram. Não suavam, não choravam, retorciam-se na sua pele, desempenhando um papel por eles inventado. Os líderes não podem ter o mínimo de falsidade. Têm de se conhecer a si mesmos, de forma a poderem ser honestos com o mundo, a estimular seguidores e a liderar com autoridade nascida da autenticidade. A segunda característica é a capacidade para ver o que se passa quando se vira a esquina. Todos os líderes têm que ter visão e capacidade para prever o futuro, mas os bons líderes têm que ter uma capacidade especial para antecipar o completamente inesperado. Nos negócios, os melhores líderes, em ambientes muito competitivos, têm um sexto sentido para captar as mudanças do mercado, bem como para antecipar jogadas por parte da concorrência e dos novos intervenientes. O antigo vice-presidente da GE, Paolo Fresco, é um jogador de xadrez com muito talento e transportou essa competência para todos os acordos globais de negócios que foi celebrando ao longo de 30 anos. De uma forma ou de outra, devido à sua intuição e sabedoria, ele conseguia colocar-se no lugar do outro que estava sentado à cadeira à sua frente, permitindo-lhe prever cada movimento numa negociação. Para nosso espanto, Paolo sempre anteviu o que ia acontecer a seguir. Nunca alguém esteve sequer perto de o derrotar, porque ele sabia o que o seu adversário estava pensando, antes mesmo dele próprio saber. A capacidade para ver o que passa quando se vira a esquina é a capacidade para imaginar o inimaginável. A terceira característica consiste numa forte inclinação para se rodear dos melhores e de pessoas mais inteligentes do que elas. Sempre que existia uma crise na GE, reunia rapidamente um grupo composto por pessoas mais inteligentes e mais intuitivas, que conseguia encontrar em qualquer nível hierárquico dentro da empresa, e por vezes fora dela, apoiando-me fortemente nelas de uma maneira a ficar a par dos seus conhecimentos e obter conselhos. Eu me certificava que cada uma analisava o problema de um ângulo diferente, e depois mergulhávamos todos na informação enquanto trabalhávamos no sentido de solucionar a crise. Essas sessões eram quase sempre alvo de contendas, e as opiniões que me chegavam eram consistentes e variadas. No entanto, as minhas melhores decisões resultaram no que eu aprendia naqueles debates. O desacordo fazia emergir questões pertinentes e nos forçava a desafiar os pressupostos. Todos saíam dessa experiência mais informados e com melhor preparação para enfrentar a crise seguinte. Um bom líder tem a coragem de reunir uma equipe que, às vezes, faz ele parecer a pessoa mais idiota da sala. Sei que isso parece contraintuitivo. Quer que o líder seja o mais inteligente da sala. Mas se ele agir assim, não receberá metade da participação que necessita para tomar as melhores decisões. A quarta característica é a forte elasticidade e a resistência. Todos os líderes cometem erros. Todos os líderes tropeçam e caem. A questão que se coloca quando se trata de um líder sênior é a seguinte: será que ele aprende com os próprios erros, começa novamente do início e depois volta ao ataque com renovado ímpeto, convicção e confiança? O nome que se dá a essa característica é elasticidade. E é muito importante que um líder já possua essa característica, porque se não tiver, numa época de crise vai ser muito tarde para adquirir essa competência. Por essa razão que quando colocava pessoas em novas situações de liderança, procurava sempre candidatos que tivessem passado por uma ou duas experiências muito difíceis. Gostava em particular de quem tinha tido claramente o vento soprando contra elas, mas que tinha provado que conseguia correr ainda mais depressa na prova seguinte.
O mundo global dos negócios, hoje em dia, vai fazer cair do cavalo qualquer líder mais do que uma vez. E por isso tem que saber como voltar de novo e montar na cela. As perguntas mais frequentes. FAQ, sobre recrutamento. Para fechar, vamos observar as 6 perguntas que me colocaram nos últimos anos, sempre que se abordou o tema do recrutamento. Depois disso, tentarei, pelo menos, responder à executiva da área de seguros de San Diego, no que diz respeito a tal questão a fazer numa entrevista. Conforme referi anteriormente, tenho andado pensando nisso já há algum tempo. Primeiro, como é que se realmente entrevista alguém que concorre a um emprego? A minha resposta imediata a essa questão é: nunca confie completamente num só encontro. Independente da pressão a que esteja sujeito em termos de tempo, ou do quanto alguém lhe pareça promissor, certifique-se que cada candidato é entrevistado por várias pessoas. Com o decorrer do tempo, vai descobrir que existem algumas pessoas na sua organização que têm um dom especial para destrinçar estrelas de impostores. Confie nelas. Bill Conant, o meu diretor de recursos humanos, era um mestre nessa arte. Fosse através de um aperto de mão, de um sorriso ou da forma de falar sobre a sua família, os candidatos eram transparentes com ele. Escute quando um colega de confiança diz que a sua intuição está reagindo negativamente a um candidato. Essa sensação é normalmente sinal de que o candidato não é aquilo que parece. Em um determinado momento no processo da entrevista, quando for a sua vez, assegure-se que exagera no desafio colocado pelo emprego, a que o candidato se propõe. Descreva-o como aquilo que será um dos dias mais difíceis, árduo, contencioso, político, pleno de incertezas. À medida que vai enumerando, se o candidato continua a dizer sim, 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 deve recear que ele tenha poucas opções, se é que tem alguma. Pode ser mesmo a sua única esperança de conseguir emprego. Fique impressionado se o candidato disparar de volta questões difíceis como: quando é que se espera que os resultados sejam alcançados? Ou: a equipe que eu terei é suficiente para que isso seja possível? Fique ainda mais impressionado se o questionar sobre valores da empresa. A dificuldade de uma tarefa fará com que os bons candidatos se sentem na ponta das suas cadeiras, curiosos e com uma firme autoconfiança, e que não fiquem sentados dizendo que sim a tudo com a concordância entusiástica. Por fim, depois de toda a conversa, não verifique apenas as referências que o candidato lhe dá. Faça perguntas, mas isso sabe como fazer. Quando o fizer, não permita que a conversa seja superficial. Impeça-se de fazer algo natural. Ouvir apenas as boas notícias que quer ouvir. Obrigue-se a desafiar tudo o que soe a conversa de advogado. Use as informações escritas que possui. Prometa que não vai repetir o que lhe for dito. Ao agir dessa forma, obterá uma reação que presenciei mais vezes do que aquelas que consigo contar. Você deve estar brincando comigo. Ainda bem que nos vimos livres desse indivíduo. Questão 2. Apenas preciso recrutar alguém por sua especialização técnica. Por que razão devo me incomodar com os 4 E? Obviamente que recrutar alguém que seja simultaneamente uma estrela no nível técnico e que demonstre possuir os 4 E é muito bom. Se está realmente desesperado por uma pessoa com determinada especialidade, digamos, um programador de informática ou um pesquisador, então ficaria satisfeita com a energia e a paixão, juntamente com uma grande dose de inteligência bruta. Uma ótima experiência anterior e, claro, integridade. Precisa dessas características em qualquer pessoa que contrate. Questão 3. E se alguém não possuir 1 ou 2 E, poderá depois ter treinamento para preencher essas lacunas? Qualquer candidato que contrate para uma função de gestão deve possuir os 2 primeiros E, energia positiva e capacidade para estimular. Essas são características pessoais e não penso que nenhum treinamento, formação possa ajudar com isso. E francamente, ia incentivá-lo a não recrutar qualquer membro da equipe
gestor ou não, que não possua uma boa dose de energia positiva. As pessoas sem essa característica estressam uma organização. Por outro lado, as capacidades para arriscar e executar podem ser desenvolvidas com experiência e a formação a nível de gestão. Ao longo do tempo, vi muitos aprenderem como devem tomar decisões difíceis e apresentar resultados. A GE dispõe de inúmeros exemplos a nível dos seus auditores. Todos os anos entram para o quadro cerca de 120 pessoas, a maioria dos quais provenientes do Programa de Formação em Gestão Financeira da GE, mas cerca de 25% têm origem de outras áreas, como engenharia e manufatura. O típico novo recrutado na área de auditoria tem cerca de 3 anos de experiência na empresa. No primeiro ano, esses novos meninos deslocam-se às unidades de negócio da GE, por todo o mundo, na qualidade de membros de equipe de auditoria, compostas por 3 a 6 elementos. Depois de 12 semanas de análises fatigantes, regressam à sede da empresa que acabaram de auditar, para apresentarem as suas conclusões ao diretor financeiro e ao presidente executivo. Muitas vezes, tem muito para contar, e alguns desses relatos não são simpáticos. No início, esses jovens auditores estão hesitantes, guardando seus comentários enquanto os membros mais antigos da equipe fazem as suas exposições. Com o tempo, que varia normalmente entre 3 e 5 anos, já vi esses auditores desenvolverem uma capacidade decisiva para arriscar. Provém da observação dos colegas da equipe, com mais experiência, e de muita orientação e prática. Desenvolvem também uma incrível aptidão para execução. Afinal de contas, são responsáveis por se certificar que as suas recomendações foram implementadas. Se não foram, tem confusão, e isso é uma boa lição. A prova de que capacidades para arriscar e executar são características que se podem aprender é clara. Vários presidentes executivos das maiores unidades de negócio da GE, bem como um vice-presidente, são veteranos, provenientes do processo de desenvolvimento dos auditores. Pergunta 4. Alguém pode ser bem-sucedido nos negócios sem possuir os 4E ou paixão? Claro que sim. Uma pessoa pode alcançar grandes altitudes sendo apenas muito inteligente, ou simplesmente através da capacidade pura de conseguir que as coisas apareçam feitas. Todos conhecemos exemplos desses. Muitas dessas pessoas são os inventores e os empreendedores desse mundo, e normalmente gerem os seus próprios negócios. Numa organização, não conheci muitas cujo êxito fosse duradouro, especialmente como líderes, sem os 4E e sem paixão. Pergunta 5. Sempre tentei recrutar pessoas que conseguissem atingir os objetivos rapidamente. O que pensa disso como um fator decisivo? Acerca do recrutamento, tem que fazer um trade-off. Contrata alguém para o trabalho que seja feito rapidamente ou contrata alguém baseando-se no potencial de crescimento. O meu conselho é sempre a segunda opção. Nem sempre pensei assim. A primeira vez que recrutei gestores foi quando tinha 28 anos e precisava de criar uma equipe funcional. Contratei um licenciado, que era meu colega, para ser gestor da área de investigação e desenvolvimento. Para o departamento de marketing, contratei um bom colega, que era inteligente e já trabalhava na empresa. E para gestor de produção, a minha seleção foi para uma mão experiente. Eu já tinha visto ele trabalhar num outro departamento da mesma divisão. Embora na época não tivesse pensado nisso, a maior parte dessas pessoas não tinha qualquer futuro no que diz respeito a ir mais além nas funções que estavam ocupando. O novo negócio estava crescendo rapidamente e os recrutados não tinham as competências necessárias para acompanhar esse crescimento. Assim, quando o negócio fez 4 anos, todos já tinham ido embora. Estávamos recrutando novos colaboradores para os substituir. Na minha primeira experiência com recrutamento de gestores, não fiz melhor figura. Apenas queria que o trabalho fosse feito.
Acabei por aprender que compensa procurar talentos de elevado potencial, que consigam crescer com o negócio, ou que tenham competência para subir na escala hierárquica da organização. Recrutar um bloqueador, alguém que conseguirá atingir os objetivos rapidamente, mas que não tem qualquer futuro além da função para a qual abriu vaga, é tentador, uma vez que resolve uma necessidade imediata. Mas os bloqueadores enfraquecem rapidamente, aborrecem-se com a rotina do trabalho, ou como sucedeu no primeiro caso, são engolidos pelos desafios desse mesmo trabalho. Os seus subordinados sentem-se desincentivados, porque veem os chefes sem rumo, o que os leva a questionarem-se sobre as suas próprias oportunidades. Um bom método prático de fazer as coisas é não recrutar alguém para uma função idêntica à que exercia no seu último emprego, a menos que seja um diretor de um departamento ou um presidente executivo. Quanto tempo demora para saber se a contratação foi a correta? Normalmente, passado 1 ano e definitivamente 2 anos, é mais do que suficiente. Já se torna bastante evidente se alguém está obtendo os resultados que se esperava. É relativamente simples perceber quando uma pessoa não tem a energia e a capacidade de execução que previu. As capacidades para estimular e arriscar, por vezes, demoram mais a se evidenciar. Num novo ambiente, as pessoas querem adaptar-se antes de começarem a puxar pela equipe para uma determinada causa ou antes de tomarem decisões difíceis. Conforme já falei, se em 2 anos, no máximo, um colaborador continua não atingindo as suas expectativas, é tempo de admitir o erro e dar início ao seu processo de afastamento. Se tiver feito o seu trabalho e concretizado avaliações honestas durante esse percurso, não deverá ficar surpreendido. E um pacote de indenização justo vai amenizar o choque. Fazer o recrutamento certo é difícil. Eu diria que, enquanto gestor novato, selecionei as pessoas certas em cerca de 50% das vezes. 30 anos mais tarde, teria melhorado essa percentagem para 80%. A minha opinião é, não se autoflagele de vez em quando se enganar numa contratação, especialmente se estiver começando. As situações mudam, as pessoas mudam, você muda. Lembre-se de que cada erro de recrutamento é seu. Lhe compete resolvê-lo, e não alguém do Departamento de Recursos Humanos que você chama para fazer o trabalho sujo. Assuma a responsabilidade. Certifique-se de que o afastamento é franco e justo. E agora aquela pergunta que me foi colocada em San Diego. Qual é a questão que deve colocar numa entrevista para o ajudar a decidir quem contratar? Se eu tivesse apenas uma área para pôr à prova numa entrevista, seria sobre o porquê de o candidato ter deixado o seu emprego anterior e o outro anterior a esse. Teve a ver com o ambiente, com o chefe, com a equipe? O que é que fez exatamente com que fosse embora? Existe muita informação nessa resposta. Continue a escavar, escave, bem fundo. Talvez o candidato espere muito de uma função ou de uma empresa. Quer um chefe que seja inteiramente desprendido, ou colegas de equipe que estejam sempre de acordo. Talvez queira muitas recompensas, rápido demais, ou talvez tenha largado o seu último emprego porque tem precisamente aquilo que deseja. Muita energia para colocar de lado, tanta capacidade para estimular que queria gerir mais pessoas, muita capacidade de arriscar para se limitar a um lambe-botas e uma tal capacidade para executar que necessite de maiores desafios. A chave é: ouça atentamente, ponha-se na pele do candidato. A razão para alguém ter deixado um emprego ou uma função diz mais sobre essa pessoa do que qualquer outra informação. O seu objetivo é recrutar para ter os jogadores certos em campo. Felizmente, existem bons profissionais em todo lado. Apenas você tem de saber como os escolher. É tão fácil limitar-se a contratar pessoas de que gosta. Afinal de contas, passará com elas a maior parte do tempo que está acordado. Também é fácil recrutar alguém com experiência relevante. Vai conseguir que o trabalho seja feito. Mas a amizade
e a experiência nunca são suficientes. Cada pessoa que recruta deve ter integridade, inteligência, maturidade. Assim que encontre quem tem essas características, procure intensamente pelos 4E e pela paixão. Mais ainda quando estiver em questão um nível sênior. Procure autenticidade, capacidade de previsão, disposição para procurar conselho nos outros, bem como elasticidade. Junte tudo isso e encontrará um vencedor.